E aí pessoal, aqui é o Stanley do canal Stanley Amarante e hoje eu volto aqui para falar um pouco sobre Lord of the Mysteries ou Lord of Mysteries. Está sendo lançado aqui no Brasil pela Crunchyroll. Antes da gente ir para falar as minhas impressões dessa história que eu tô achando incrível, eu queria dar uma partezinho ali rápido com vocês, né? Convidando vocês ali para se inscrever no canal, caso goste aqui do vídeo e do conteúdo, e dar o seu like, né? O seu joinha, caso goste do vídeo. Já dá agora aí e dá suas recomendações, dicas aí para coisas para trazer aqui pro canal. Aqui lembrando que fala principalmente, né, de animes, séries, livros, algumas compras ali interessantes que eu faço, que eu gosto de trazer pra galera de coisas que eu uso e facilita meu dia a dia, principalmente de tecnologia. Dá uma olhadinha aí no canal que você vê um pouco dos vídeos. Agora eu vou para uma outra parte do vídeo, que é falando um pouco sobre minhas impressões ali e até talvez trazendo alguns spoilers para quem quer entender já de cara um pouco melhor esse mundo, para não se sentir tão perdido. Mas se você é aquela pessoa que é muito sensível a spoiler, eu recomendo você já encerrar por aqui, né, e voltar para assistir os próximos episódios de Lord of Mysteries, porque algumas coisas já vão ficar um pouco mais claras no segundo episódio. E aí é o seguinte, primeiro, né, a questão ali da arte, da produção do anime, claramente tem um nível de produção altíssimo, incomum para o nível de animações de temporada. Tanto que em vários momentos você tem a sensação de que você está vendo um filme animado e não uma série animada. Então realmente eles têm um cuidado ali muito grande com a obra. A direção de fato é um tanto corrida. Você vê que é uma coisa atrás da outra. Não dá nem tempo de você digerir a coisa anterior e já está indo para a próxima. E você fica meio atordoado ali com a velocidade da história. São 30 e poucos minutos que passa assim rápido. E você, a sensação é que você viu um episódio talvez de 10 minutos, porque foi muita coisa, muito rápido, e você não conseguiu ainda absorver tudo o que aconteceu. É aquele tipo de história que às vezes você vai assistir o mesmo episódio de novo para entender. Se você é aquela pessoa que fica inculcada e que quer entender as coisas. Então, eu gostei bastante da produção, tá? A legenda, mas isso é externo à produção, não me agradou tanto. Eu achei uns diálogos meio truncados. E a tradução que eu vi da novel era uma tradução bem bacana, fácil de entender. Mas em termos gerais, a trilha sonora também é muito boa, tá? Ela com certeza te chama a atenção, ela se destaca. A única crítica, talvez, ali que eu acho que é cabível é que tudo fica épico demais. E isso pode, talvez, dar uma estragadinha ali quando acontecer de fato uma coisa que é realmente muito épica. Então fica tudo sempre no épico, no épico, no épico. Mas porque eles condensaram vários acontecimentos que eram para ser mais diluídos. E de fato muitos deles tinham essa aura um pouco a mais, sabe? Aí eu trago um elemento da obra mesmo, que de fato essa obra ela é bastante original. Ela é diferente dos animes que a gente está acostumado a ver, né? Dos animes japoneses, até por ser uma obra chinesa, né? Então ela tem uma pegada um tanto diferente. E eu diria até que se a gente for comparar com outras obras chinesas, ela também é um tanto diferente. Né? Essa pegada meio vitoriana, é mais parecido com o mundo ali moderno, misturado com um pouco de steampunk, né? Tecnologia a vapor, e você além disso também vê essa coisa do sobrenatural, de criaturas, de poderes, numa coisa que tem uma pegada, entre mil aspas, tá? Um pouco mais realista. Não é uma coisa que você vê sempre, tá? É bastante original comparado com o que a gente está acostumado em termos de animes. E o foco claramente aí é o mistério sobrenatural. É o foco da história. Isso eu posso adiantar para vocês, né? Afinal, a história se chama O Senhor dos Mistérios, né? E aí, outra coisa que eu quero trazer para vocês aí, para quem talvez fique interessado e achou que parece que a gente tem aí um mundo amplo, eu adianto que de fato temos, tá? É um mundo bem amplo aí, a gente fala ali na história, eles dizem que é o continente norte, a gente tem outros continentes, é um mundo bastante grande, tá? Muito variado, diversificado, com vários reinos, impérios. Então, a pessoa que gosta ali das tretas políticas, né, de intriga, vai ter, né, ou melhor, vão ter momentos na história em que a gente vai ter um pouquinho de intriga palaciana, de questão de envolvimento com vários tipos de organizações governamentais e não governamentais. Então tem um pouco ali dessa pegada de intriga. Tem muita aventura, tem ação e investigação também, essa coisa da pegada do mistério vai ser uma coisa recorrente na obra. E esse mundo, ele realmente tem uma pegada de mundo moderno. Ele lembra muito aquele, vamos dizer ali mais ou menos, por volta do século XVIII, metade ali do século XVIII para o século XIX. Tem bastante essa pegada na história, né? Existe nobreza, você tem sistemas monárquicos aí predominando. A gente tem alguns outros países com modelos de governo um pouco diferentes, mais modernos. Além da gente ter um elemento aí que é trazido quando ele fala do tal do Imperador Roselle durante a história, que é uma figura histórica desse mundo,
que ele lembra, afinal, o eu dele atual é formado em história, e ele tem muito dessas memórias, que esse cara foi um cara muito importante. E ele vai percebendo que esse cara criou, né, inventou várias coisas que tinham no mundo de onde o Klein veio. E ele fica se cogitando, será que essa figura histórica também é um transmigrado que nem eu? Então esse mundo tem várias coisas semelhantes com o nosso mundo, que pode ser a intervenção possível desse imperador Roselli aí, ou talvez outra coisa também. Então esse mundo é bem complexo com relação aos poderes, né, ao sobrenatural. Ele fala lá dos 22 caminhos Beyonder, os 22 caminhos de poder que tem nesse mundo, né? E a gente já vê de cara que ele pode ter uma certa vinculação com as igrejas, tá? E eu já adianto para vocês que tem, né? As divindades nesse mundo são atuantes, embora não completamente. Tá? Isso é um mini spoiler ali, mas que vai ficar claro em poucos episódios. Já no próximo episódio, isso já é meio que já deixado ali. Os deuses parece que aqui influenciam. E ao longo de mais episódios, isso vai ser mais bem explicado. Então o mundo é bem rico, a dinâmica dos poderes é muito interessante. Essa pegada sobrenatural, a coisa das poções que foi falada lá naquela reunião lá que o Klein fez naquele mundo da névoa cinzenta. E a gente vai ver ao longo da série, cada um desses poderes tem várias pegadas diferentes, né? São 22 estilos de poder. Então você pode pensar dinâmicas ali de outras histórias que tinham a ver. Pensa como se fosse uma coisa de RPG, né? E você tem 22 classes. Em alguns momentos essas classes têm poderes até parecidos. E aí no próximo episódio eu vou deixar para falar mais sobre isso quando a gente for falar do episódio 2, né? Eu vou abordar um pouco mais essa questão do caminho e falar um pouco dos poderes que vão aparecendo ao longo da história. E de personagens, né? Não deu muito pra gente sentir e se familiarizar com os personagens. Afinal, a gente está falando aí de uma coisa corrida que adaptou muita coisa. Então a gente tem ali o Klein, né, o Klein Moretti, que é o nosso protagonista, que adotava, ou melhor, usava anteriormente o nome de Zhou Minhui, como chinês, né? Aparentemente é um jovem comum e agora tem ali vários conhecimentos da história desse mundo e que está envolvido com o sobrenatural e tem vários mistérios com relação à presença da própria alma dele nesse mundo. E o foco da história é ele resolvendo os mistérios com relação ao porquê dele estar nesse mundo, como ele foi parar aí, como voltar para casa, né? Isso que ele quer descobrir. Outros personagens aí importantes que apareceram na história e que eu acho que é muito válido a gente ficar atento para eles são o pessoal dessa polícia aí que convidou o Klein para virar Beyonder. Então, o tal do Capitão Doom, esse tal do Leonard Mitchell, a tal da Simone Dali, a própria irmã do protagonista, né, que vão ser personagens recorrentes, a Melissa. Então, nessa história, os personagens, de uma forma geral, são muito bem construídos. Ao longo da história, vocês vão ver que eles têm personagens bem marcantes. Eles são um tanto únicos e eu tô achando o design muito bonito. E ele remete, eu acho, bastante bem àquilo que é contado na novel. Então, de fato, cada um vai ter sua marca, seu estilo, sua individualidade. As interações vão ser bastante interessantes entre esses personagens. E novos personagens que vão aparecer. Então é uma história com bons personagens. E isso não é necessariamente uma coisa comum. E eu acho que a adaptação, de fato, vai explorar bastante essa profundidade dos personagens que eles têm ao longo da história. Tem também a questão do próprio enredo, que é um enredo de mistério. Então vai surgir muita pergunta na cabeça. E eu vou te dizer que eles vão te dar muitas respostas ao longo da história. Mas é aquele negócio, enquanto eles te dão respostas, eles te provocam novas perguntas, que é também a coisa pela qual o protagonista vai passar. É muito legal a gente estar acompanhando esses mistérios e ir descobrindo a coisa de ficar criando hipóteses sobre os acontecimentos, sobre como os poderes funcionam. É uma coisa à parte dessa história. Enquanto eu lia, e agora eu imagino com o episódio muitas pessoas também vão fazer igual, vão ficar tentando imaginar o que aconteceu. O que está acontecendo? O que foi essa coisa doida aí, sobrenatural que aconteceu? Isso tem a ver com o quê? E à medida que eles vão dando respostas, vão te criando novas respostas. De onde vem isso? Qual é a origem disso tudo? Que tipos de poderes outros ainda existem nesse mundo? Então o enredo, ele é cheio de te responder perguntas e te trazer novas perguntas. Isso o tempo inteiro, em todas as partes da história. É uma história sobre mistério, né? Um mistério sobrenatural, mas ainda é mistério. Então tem muito essa pegada de detetive, como eu falei antes. Além disso, o que eu posso destacar? O enredo é um enredo cheio de reviravoltas. Então quando você pensa que está acontecendo uma coisa, você meio que pode ser enganado junto com o protagonista. E até ser induzido ao engano. De forma proposital pelo narrador, no caso pelo diretor do anime. Porque a história também é cheia disso. Às vezes eles te dão uma reviravolta assim que você, meu Deus, era isso.
cara, foi por isso que isso aconteceu. E tem pequenas pistas deixadas em vários momentos, né, na história, pequenas coisinhas ali que você, cara, foi por isso. Então aquilo ali que ele viu, que ele ouviu, era isso. Então vai ter esse vai e volta com a coisas do passado o tempo inteiro. Então é uma história que é muito importante você prestar atenção, talvez até reassistir episódios. Porque às vezes você esquece de uma coisa que teve no episódio anterior e no episódio seguinte mostra a coisa que vai te remeter, caso você lembre, de uma coisa que aconteceu no episódio anterior. Ou no capítulo anterior, a pessoa que está lendo. E, obviamente, para aquela pessoa que é muito curiosa e ávida, recomendo demais. Você pode ler, se você gostou do primeiro episódio, se você for aquela pessoa que não se importa em pegar spoiler, em ter a primeira experiência na novel ou no anime, você pode ir para a novel, com certeza você vai gostar. Se você é aquela pessoa que não, eu quero primeiro ter a experiência do anime, porque o anime tá bom e eu tô me divertindo com ele, é bom também. Acompanha aí com o anime, que eu acho que tá valendo a pena. Pelo que eu vi da adaptação, eu acho que vai ser uma boa adaptação. Tenho, inclusive, expectativa de virar um dos melhores desse ano. E é isso, gente, né? Então, falei um bocado sobre Lord of the Mysteries. O vídeo pode ter ficado um pouco longo. Então, gente, o vídeo provavelmente ficou muito grande, né? Eu tive que cortar em duas partes. Aí pode ser que agora você esteja vendo a segunda parte, que são minhas impressões gerais aí da obra. E é isso, pessoal. Me despeço de vocês, convido a dar uma passada ali no canal novamente. E até o próximo vídeo.